Uma das principais razões pelas quais a maioria das pessoas não consegue entender a dívida é por causa do sistema educacional tradicional. A escola não ensina as pessoas a entender a linguagem do dinheiro. Isso as torna buscadoras de emprego. E quando você está em um emprego, não tem como usar a dívida para reduzir os impostos que paga. Mas os ricos, sejam grandes ou pequenos empresários, usam a dívida de juros para reduzir o lucro e, portanto, pagar menos impostos. Existem dívidas boas e ruins. Se você tem dívidas ruins, é melhor se livrar delas o mais rápido possível. Dívida de cartão de crédito é uma dívida ruim se você é um comprador compulsivo. Dívida estudantil também é uma dívida ruim, a menos que você se comprometa 100% a se formar e tenha um emprego que pague o suficiente para cobrir os pagamentos da dívida. Mas então, o que é uma dívida boa? A dívida em termos de fluxo de caixa. Dívida ruim retira dinheiro do seu bolso, enquanto dívida boa traz dinheiro para o seu bolso. Os especialistas financeiros chamam a dívida boa por uma razão. Isso os ajuda a ganhar mais dinheiro. Simplesmente significa que você precisa investir dinheiro para fazer mais dinheiro. Mas como você obtém o dinheiro em primeiro lugar? Eu chamo isso de dinheiro de outras pessoas, ou OPM. Você pode entender o fluxo de caixa da seguinte forma. Se você tem uma casa, ela não é um ativo. É um passivo, porque mesmo sem pagamentos de dívida, você precisa gastar dinheiro com taxas, reparos, manutenção e muito mais, enquanto não recebe dinheiro. Mas se você paga em dinheiro, investe em imóveis e investe, você recebe um fluxo de caixa. É um ativo. Esse fluxo de caixa deve superar os pagamentos de dívida e outras despesas. Então você terá dinheiro entrando em vez de saindo. E o mesmo acontece com um carro ou um barco. Enquanto a maioria dos barcos perde dinheiro, barcos que são alugados ou investidos ganham dinheiro. O investimento cobre a dívida original, deixando ainda algum dinheiro com você. Uma vez que você tem mais dinheiro para investir, pode expandir seu portfólio para várias propriedades imobiliárias e viver do fluxo de caixa, sem ter que trabalhar para um salário. Então, a conclusão é que nem toda dívida é ruim. Você precisa gerenciar com cuidado, saber como usá-la e manter um olho no fluxo de caixa. Minimize suas taxas. Taxas são uma saída de dinheiro. Elas deixam você com menos dinheiro disponível para usar como quiser. Mas há alguma maneira de evitar o pagamento de taxas? Não. Não estou sugerindo evasão fiscal. Estou sugerindo economia de taxas. E há uma grande diferença entre os dois. Evasão fiscal é ilegal. Significa que você não paga as taxas que deve. Mas economia de taxas é legal. Reduz o valor das taxas que você deve pagar em primeiro lugar, para que você pague menos. Para explicar isso, primeiro preciso que você entenda os 3 tipos de renda. Renda comum, salário. Renda de portfólio, renda de negócios e investimentos. Renda passiva, renda de negócios. A renda comum é a mais tributada devido à falta de benefícios fiscais. A renda de portfólio é tributada no nível mais alto. Mas a renda passiva é tributada no mínimo, graças às muitas isenções fiscais permitidas pelo governo. E a maior isenção fiscal para reduzir a renda tributável é o pagamento de juros sobre dívidas. Enquanto a maioria das pessoas compreende a dívida de uma única maneira, eu devo destacar uma verdade menos conhecida sobre a dívida. Uma das principais razões pelas quais a maioria das pessoas não consegue entender a dívida é por causa do sistema educacional tradicional. A escola não ensina as pessoas a entender a linguagem do dinheiro. Isso as torna buscadoras de emprego. E quando você está em um emprego, não tem como usar a dívida para reduzir os impostos que paga. Mas os ricos, sejam grandes ou pequenos empresários, usam a dívida de juros para reduzir o lucro e, portanto, pagar menos impostos. Eles podem pagar à vista, têm o dinheiro, mas ainda pagam, apenas para aproveitar as isenções fiscais. Recorte extraído do notável canal Resumindo o Conhecimento, cujo tema tratado, Bilionário ensina como ganhar dinheiro com dívidas. Espero ter contribuído para sua educação financeira. Curta, compartilhe e siga-me para se manter informado com mais conteúdos como esse.